Outra característica desses compostos iônicos é que eles formam o que a gente chama de retículos cristalinos, que é justamente uma repetição das ligações. Quando você tem, por exemplo, o cloreto de sódio, você não tem apenas um átomo de sódio e um átomo de cloro, você tem vários átomos, né? E aí, dependendo de como eles estão no espaço, você tem uma forma cristalina diferente para cada um. Não vamos abordar tudo isso, né? Eu só quero que vocês saibam que esses compostos iônicos formam esses retículos cristalinos, que são meio que peças, né, que vão se repetindo aí na estrutura. Então é o seguinte, ó, em condições ambientes, esses compostos iônicos são sólidos cristalinos, com temperaturas de fusão e ebulição elevadas, né? Isso é devido à força entre o cátion e o ânion. Então, essa ligação do cátion e do ânion é tão forte que para você romper, você precisa colocar uma energia muito alta e assim a temperatura de fusão e ebulição é muito elevada. Justamente para você poder quebrar essas ligações aqui, ó, você precisa de muita energia. Outra coisa que eu já tinha falado, né, que você tem aqui no estado sólido, eles são maus condutores de eletricidade, porém quando líquidos, conduzem bem a corrente elétrica. Isso acontece porque quando você está no estado sólido, eles estão paradinhos aqui, você não tem uma mobilidade muito grande e eles também estão com cargas, né, canceladas. Quando você coloca esse material, esse composto no estado líquido, os cátions e os ânions eles adquirem aí uma liberdade de movimento. Então, devido a essa liberdade de movimento dos cátions e dos ânions, você consegue passar uma corrente elétrica, né? Ou criar uma tensão elétrica aí. Vocês podem também estar utilizando essa tabela periódica. Claro que nem todos os elementos da tabela periódica eles vão formar cátions e ânions. Se você perceber, a maioria deles vai produzir cátions, que é o que tem positivo. E tem vários elementos que eles vão produzir mais de um tipo de cátion. E isso é importante para a gente saber quando colocar um nome de cada um. Isso aqui para o nome vai ser importante. Mas tem algumas tendências, por exemplo, no grupo 1 você vê que todo mundo é mais, no grupo 2 você vê que os formados aqui são 2 mais. No grupo 13 tem aqui o alumínio, que é 3 mais. São cargas que são fixas. Grupo 16, você já tem os não metais. Esses aqui são os não metais, que tendem a ganhar elétrons. Por isso que você vai ter aqui ânions, né, negativos. Que aí você vai ter ganhando 2, 2 menos, e ganhando 1, apenas menos. Quando a gente fala em nomenclatura, a gente vai primeiramente falar o nome do ânion, que é carga negativa, né? Escrever o di, ou falar o di, e depois colocar o nome do cátion. O nome do cátion não vai modificar, então é o mesmo nome do elemento. Já o nome do ânion, você precisa prestar atenção aqui, porque você vai ter mudanças. Por exemplo, você tem aqui os elementos, né, do grupo 17. Flúor, cloro, bromo e iodo. Para você transformar eles aqui em ânions, claro que eles precisam ganhar elétrons, e ao nome deles, né, você vai acrescentar o eto. Então aqui você vai ter o fluoreto, iodeto, enfim. Para o grupo 16, você vai ter um pouquinho diferente, né? O enxofre vai passar a ser chamado de sulfeto, o oxigênio vai ser chamado de óxido. Então, por exemplo, se eu tiver aqui o NaF, nesse caso eu tenho o F. Eu preciso colocar o nome dele primeiro, então vai ser fluoreto. O Na é chamado de sódio, então eu escrevo o sódio aqui. Gente, os cátions, vocês precisam saber os nomes deles, né? Não tem para onde correr, tem que passar um tempinho aí para poder memorizar aí a simbologia e o nome. Se eu tenho, por exemplo, Mg, o O é o oxigênio, porém, quando ele está aqui já junto, né, eu vou ter que chamar ele de óxido de, nesse caso, óxido de. Esse daqui é o magnésio, então eu tenho um óxido de magnésio. Prestem atenção porque vocês vão ter alguns íons que eles são polinucleares, ou seja, eles são construídos de mais de um elemento. Então você vai ter, por exemplo, o amônio, e esse aqui é o positivo, né?
Então, se você tiver, por exemplo, NH4Cl, isso daqui é chamado de cloreto de amônio. Então, você vai ter outros aqui, né, que são, a maioria são negativos, são ânions. Então, por exemplo, se eu tiver o Na, que é o sódio, Cn. Nesse caso, o Cn, ó, é cianeto. Então, eu escrevo cianeto de e o Na, que é sódio. Nesse caso, cianeto de sódio. Você vai precisar também prestar atenção nas cargas dele. Porque se eu quiser fazer o bromato de sódio, eu vou ter que prestar atenção que eu tenho uma carga 2 menos aqui. Então, eu preciso do sódio, que é mais, 2 vezes. Então, eu tenho Na2CrO4. Nesse caso aqui, né, foi a junção do mais e do menos, eu tenho cromato de sódio. Você já percebeu, por exemplo, que quando eu coloco NaCl, que é o cloreto de sódio, em água, ele vai desaparecendo, né? Aquele composto, aquela parte sólida dele vai se dissociando. A gente fala que quando essas substâncias elas estão em água, elas acabam sofrendo o que a gente chama de solvatação. O que é que acontece? Para você quebrar essa ligação aqui do sódio e do cloro, você precisa de muita energia. Porém, a água, ela tem uma habilidade de quebrar isso daqui com facilidade, né? Transformando em Na+, e Cl-. O que é que acontece? A molécula de água, feita por H2O, ela tem uma estrutura, né? Que seria essa aqui, ó. Então, você vai ver que a água ela consegue separar tanto o cloreto quanto o sódio, circulando aqui, né, e isolando cada um deles. Isso acontece porque ó, o oxigênio ele possui uma parte que é negativa, né? Dentro da molécula da água você tem o oxigênio que ele tem um lado negativo. Já o lado onde tem o H é positivo. Isso acontece por quê? Porque a gente sabe que o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então acaba que os elétrons eles vão migrando para cá, para o oxigênio, né? E onde você tem muito elétron, você acaba tendo um ambiente, uma parte da molécula que é negativa e outra parte que é positiva. Isso aqui a gente dá o nome de molécula polar. Por a água ter essa propriedade, ela consegue, né, ter uma parte negativa e uma parte positiva. Essa parte negativa, ela consegue capturar o Na+, por ter cargas opostas, né? E na carga positiva, ela consegue retirar o cloreto. Então, se você perceber aqui, toda essa parte aqui, ó, onde tem o hidrogênio, que é positivo, né? A parte positiva da água está para o lado do cloro, que é negativo. E aqui você tem a parte negativa da água, ligando com o cátion positivo, né? Que é o sódio mais. Então, assim, a água consegue separar esses dois, né?